Vocês acreditam na romantização de relações transcentradas? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Vou trazer aqui algumas falas de pessoas trans, o que é que essas pessoas estão pensando sobre esse assunto. Vou fazer algumas comparações entre relações transcentradas e relações intergênero. E vou trazer também dados estatísticos até para validar meu argumento, né? Enfim, obviamente tudo isso numa perspectiva interseccional. Bom, antes de a gente iniciar o assunto, é importante a gente saber alguns desses conceitos, né? O que seria uma relação transcentrada, o que seria uma relação intergênero. Uma relação transcentrada é composta apenas por pessoas trans. Uma relação intergênero é entre uma pessoa trans e uma pessoa cis. Só existem esses dois termos? Não, tem números. Tem a relação afrocentrada, que é só apenas com pessoas pretas. Tem uma relação soroconcordante, que é apenas com pessoas que vivem com HIV. É bem provável que tenha nomenclaturas relacional entre pessoas com deficiência e pessoas indígenas, né? Que se relacionam entre si, mas eu não sei, né? Se você souber, pode estar deixando aqui embaixo, vai ajudar muito, mas vou dar uma pesquisadinha também, caso eu ache, eu coloco aqui. Lembrando que nessas relações pode existir algumas variações, né? Por exemplo, você pode. Existem relações trans-afrocentradas, né? Que são uma relação com pessoas trans pretas. Pode ter uma relação transcentrada e interracial, onde as duas pessoas são trans, mas uma é preta e outra é branca, por exemplo. Pode existir também uma relação afrocentrada e intergênero, quando as duas pessoas são pretas, mas uma é trans e a outra é cis. Existem também relações sorodiferentes, que é quando uma pessoa vive com HIV e a outra não. Lembrando que pode ter essas variações também, né? De ser uma relação soro diferente interracial, uma relação soro diferente transcentrada, uma relação trans-afrocentrada soro diferente, enfim, as possibilidades são infinitas. Bom, dito isso, eu não acredito que há uma romantização nas relações transcentradas. A intenção desse vídeo não é forçar uma pessoa trans a se relacionar com uma pessoa trans. Né? Como diria Jade Comeria, cada um com sua vida ruim. Então a minha intenção desse vídeo não é essa, mas sim trazer outro ponto de vista sobre esse assunto. E que também esse vídeo não é sobre um julgamento, né? Não é sobre julgar pessoas trans que estão em relações intergênero, mas que trazer de fato uma crítica e talvez até uma autocrítica também, né? Então, vamos começar. Tem muita coisa que a gente vê na relação transcentrada, mas que não acontece na relação intergênero e vice-versa. Por exemplo, numa relação transcentrada, a gente não se sente obrigados a ter que ensinar aquela pessoa sobre identidade de gênero, sobre pronome, ou lutas, enfim, qualquer coisa envolvendo a população trans travesti. E quando acontece esse diálogo, é muito mais uma perspectiva de troca do que, de fato, você ter que estar ensinando ali aquela pessoa. E na relação intergênero, geralmente é você ensinando aquela pessoa. Importante falar também que, por mais que você não esteja transcentrando no momento numa perspectiva romântica, mas que a gente também transcentra de muitas outras formas, né? Tendo amizades com pessoas trans, tendo afetos, né, com outras pessoas trans, enfim, né? Outros tipos de relações com pessoas trans, e que isso é super importante até para a gente conseguir sobreviver, né, nesse mundo transfóbico onde o impacto da cisgeneridade reina. E tem coisas que eu aprendi dentro de uma relação transcentrada, de uma relação trans-afrocentrada, e aqui também abrindo para o geral, tanto numa perspectiva romântica quanto numa perspectiva de amizade, afetiva, etc. Tem mesmo no período ali de discussão, né, de um debate mais acalorado, a gente vai medir nossas palavras, a gente vai pensar 2, 3 vezes, porque a depender daquilo que a gente fale, a gente vai... Aliás, daquilo que a gente pense, a gente vai filtrar
a gente vai pensar, poxa, será que se eu falar aquilo para aquela pessoa trans, será que vai atravessar ela? Será que isso que eu estou falando, se alguém falasse para mim, eu iria gostar, eu iria me sentir bem? Entendo que eu estou numa discussão, mas quais são as palavras, quais são a forma de agir com outra pessoa trans? Isso é algo que a gente aprende quando está dentro de uma relação transcentrada, porque a gente acaba vivenciando isso de fato. Vou dar um exemplo. Eu lembro de uma mulher trans que eu seguia, né, que é uma influencer, né, uma digital influencer. Até parei de seguir ela porque ela é um serviço, mas enfim. E ela é uma mulher trans, super, hiper, mega passável. E eu lembro que quando ela engatou na sua primeira relação pós-transição, né, que foi uma relação intergênero. Aliás, ela só tem relações intergênero, né, com homens cisgêneros heterossexuais, mais especificamente. E na época ela estava se relacionando com um menino que na primeira discussão que ela teve com ele falou: você nem é uma mulher de verdade. E eu posso estar até enganada aqui, porque eu sei que exceção existe, mas mesmo que exceção existe, eu não acho que nem seja 90% dos homens trans e dos trans masculinos falariam uma coisa dessa para mulheres trans e travestis. Porque é algo que, enquanto pessoa trans, se inverter, né, o jogo de palavras ali e fosse para ele iria se doer, ele iria falar: poxa, não, isso aqui não é algo que eu vou falar, porque eu sei que se fosse direcionado para mim, se alguém falasse que eu não sou um homem de verdade, iria bater de uma forma perversa. Esse cara teve essa fala, teve essa atitude, porque ele é um homem cisgênero heterossexual. Tem até um meme que eu gosto bastante, só para ilustrar mais essa situação, que tá tendo um diálogo, um debate na rede social, aí uma pessoa quer ofender a outra, quer xingar a outra, aí vai primeiro e pergunta: vem cá, qual é o seu pronome? Aí a outra fala: é tal. Aí a outra pessoa vai e olha aqui, sim, sabe? E isso é muito legal. E eu acho que é sobre isso, né, que foi algo que eu aprendi numa relação transcentrada. Tem um vídeo, né, não é numa perspectiva transcentrada, mas que só para, né, mais exemplos para a gente pensar, que um vídeo que está circulando muito na internet, que é de um homem preto, né, que está acho que num programa de relacionamento, né, que são só com pessoas pretas, e ele não quer ficar com uma dessas meninas, né, e aí quando a entrevistadora pergunta o motivo, ele fala que é sobre o cabelo dela. O cabelo dessa menina é um cabelo crespo. E aí depois até outra menina preta, né, que estava entre ali as pretendentes, fala um bocado de coisa para ele também, né, sobre essa perspectiva que não é interessante ver um cara preto falando isso, tendo esse tipo de atitude e tal. E por mais que ele coloca como: mas é o meu gosto, é o estilo que eu prefiro, etc., a gente sabe que o nosso gosto foi moldado socialmente, né? Que o seu gosto, que o meu gosto é uma construção social, né? A gente entende que está todo mundo nesse processo de desconstrução, mas que a gente de fato precisa ter nossos olhos atentos para esse tipo de coisa, sabe? Poxa, um homem negro que tem um cabelo crespo chegando para uma mulher negra falando que preferia que ela tivesse com alguma extensão, né, seja trança, seja cabelo liso, entende? Que isso possa acontecer, mas possa acontecer quando nós quisermos. Hoje eu quis vir aqui de lace, né? No próximo vídeo, não sei, entende? And now, is she someone that's your type? Not so much. Okay. And why not? I'll say more so like the hair. So more so attracted to longer hair. Okay. Yeah. Fair enough. That's not right. You should never said that at all. As a black brother, you should have kept that as what it was. You should have just said, you're not just my type. But here, it's you can't talk about hair. If you want hair, go get what you want. If you want Becky with the long hair, go get what you want. Don't talk to black women up here about hair. That's just it. And I'm not triggered. Eu vi um vídeo de um homem trans falando que ele estava vendo, né, inúmeros comentários, inúmeras pessoas falando que ia deixar de ficar com homens cisgêneros para ficar com homens trans, porque ficar com homens trans ou com pessoas trans masculinas era melhor, que isso, aquilo, outro.
E ele fala que um homem trans pode ser tão escroto quanto um homem cisgênero, que muitos homens trans reproduzem machismo e etc e tal. Eu concordo, né, com o que ele fala, só que a gente precisa também olhar por outro ponto de vista, né, trazer um olhar diferente sobre essa perspectiva, né? Eu acredito que tem muitas meninas querendo se relacionar com pessoas transmasculinas, em especial aqui mulheres trans e travestis, por uma perspectiva de violência. Por exemplo, aconteceu um caso há um tempo atrás com uma mulher trans super, hiper, mega passável. Ela tinha ido numa festa, né, que ia acontecer aqui e tal. E aí ela foi, tava dançando, e aí um cara, né, deixou os amigos ali e foi falar com ela. E aí pediu pra ficar, eles ficaram, se beijaram e tudo, né? E aí, depois, eles dançando ali um pouquinho, ela viu que o segurança da festa tinha ido conversar com os amigos desse cara. Mas ela não estranhou, deixou pra lá. Depois esse cara falou para ela que ia buscar uma bebida. Nisso que ele foi buscar a bebida para ela, os amigos, né, que estavam conversando com segurança, foi tudo atrás dele para conversar com ele. E aí ela achou um pouco estranho, se aproximou um pouquinho. Nisso que ela se aproximou, ela ouviu eles falando que o segurança tinha falado que a menina que seu amigo tá ficando ali não é uma mulher, e aí destilou inúmeras palavras e frases transfóbicas, né, contra essa menina. Enfim. E aí tem duas versões, né? Não sei qual foi a versão real do final dessa história. Uma das versões era que ela ouviu e conseguiu correr, porque eles foram atrás dela. A outra versão é que ela conseguiu correr, mas que antes dela correr, ela tinha levado uns tapas, ela apanhou um pouquinho. E esse caso não é um caso isolado, porque isso acontece com mulheres trans. Quantas mulheres trans e travestis, depois de ficar com um homem cisgênero, e ele souber depois que ela é uma mulher trans, ela vai ser agredida ou acontecer até ser levada à morte. Ou até alguns casos, né, que é uma mulher trans, uma travesti sem passabilidade, o cara fica ali e tal. Só que depois, quando acaba, principalmente aqui na perspectiva sexual, né, depois que o orgasmo passa, que o preconceito vem à tona, que ele se dá conta de, fiquei com uma mulher trans travestis, e muitas são mortas nessa perspectiva, nessa situação. Então, eu acho que tem muitas meninas trans travestis querendo se relacionar com pessoas transmasculinas por essa perspectiva mesmo, por a gente, de fato, não achar que vocês possam nos matar. Não tem dados falando, né, que pessoas transmasculinas, que homens trans, que não binários, que transmasculinos estão matando mulheres trans, travestis, transfemininas, não binárias, etc. Sabe? Esse dado é um dado que não existe. E ainda mesmo que alguém traga alguma coisa aqui, é uma exceção, sabe? Não condiz com os dados reais. E mesmo que talvez tenha esse dado, é bem provável que talvez esse crime não foi motivado por uma perspectiva da identidade de gênero da pessoa, e sim por outra situação. E só para concluir esse ponto, né, sobre esse vídeo desse homem trans, a gente sabe sim, entende que toda e qualquer pessoa possa ser escrota, né? Um homem trans pode ser escroto, uma pessoa transmasculina pode ser escrota, a gente sabe disso. Mas quando a gente para analisar os dados, né, nessa perspectiva de masculinidades ou de expressão de gênero mais masculinizadas, faltando aqui homens cisgêneros, homens trans e pessoas transmasculinas, a gente sabe que são aqueles que a gente deve se preservar mais e guardar mais em relação a ter qualquer tipo de relação com aquela pessoa, né? A gente sabe quem são. Eu lembro de ter visto outro vídeo de um homem trans, nesse aqui falando, relacionando passabilidade com relações intergênero, onde ele fala que ele não sente essa necessidade de chegar para as pessoas que ele está ficando e falar para essa pessoa que ele é homem trans, porque é bem provável que
vai ser ali, sei lá, tá ficando numa festa, na parada, no carnaval, não sei, que vai ser só um beijo e que nunca mais vai ver essa pessoa, né? Então, se ele sentir que vai ser só isso, que ele não vai falar que ele é um homem trans. E eu acho que isso parte de um lugar muito de, talvez, de ter esse acesso mesmo. Porque se você é uma mulher trans ou travesti, até com passabilidade, você se coloca nesse lugar, Mona, que nem o caso que eu acabei de dar, né? Porque, tipo assim, quando a gente para pra analisar, né, pessoas trans masculinas, homens trans, transmasculinos, não binários, a gente não tem esse dado de que uma mulher cisgênera ficou com um homem trans, depois que acabou ali o orgasmo, ela deu conta que ficou com um homem trans, com uma pessoa transmasculina, e foi lá e agrediu ele, sabe? Isso, esse dado não existe, não tem, né? Não tem esse dado também falando que depois que um homem trans pediu para uma mulher cisgênera, mesmo esse homem trans sem passabilidade, pediu para ficar com essa mulher cisgênera, que ela agrediu ele ou fez, sabe, todo um away, porque de fato isso não acontece. Eu entendo até, né, em certo ponto, esse rolê de homens trans ficarem um pouco omisso, né, nessa perspectiva de relações transcentradas, porque em sua maioria esses homens trans se relacionam com mulheres cisgêneras, e falando enquanto uma pessoa pansexual, de fato, se relacionar com mulheres são ótimos, né? Ao menos as vivências que eu tive com mulheres cisgêneras foram muito boas, assim, né? Até em comparação em relação a homens cisgêneros. Que nem eu odeio aquele discurso quando eu vejo, né? Eu tava até dialogando isso com algumas amigas minhas que são mulheres cis sáficas. Aquele discurso de tipo, ai, se você fala que ficar com homem é ruim é porque você não ficou com mulher, que não sei o que e tal. E, gente, pelo amor de já, sabe? Esse rolê é muito, como eu posso falar, talvez até um pouco sem noção, porque quando a gente para analisar, né, e aí pegando até a fala dessas meninas cis sáficas, o máximo que pode acontecer é de outra mulher mandar você para terapia, sabe? Ou até numa perspectiva de uma relação transcentrada, talvez o máximo que pode acontecer é você estar aí na terapia falando, ai meu Deus, aquele homem trans, aquela pessoa transmasculina, arregaçou com minha vida, que não sei o quê. E de fato isso pode acontecer, né? Você vai ser levada ali à terapia. Mas na perspectiva de relações intergênero, principalmente se você é uma travesti ficando com um cara cis hétero, talvez ele leve você pro cemitério mesmo, sabe? Você nem vai ter essa possibilidade de chegar na terapia, tá entendendo? Falando aqui enquanto uma pessoa pansexual, né, e uma travesti, mas, né, acho que a gente trabalha aqui na perspectiva da interseccionalidade, uma travesti negra pansexual, e quando eu fui ficar com pessoas transmasculinas ou com mulheres cisgêneras, não tinha esse rolê de medo de acontecer alguma coisa, sabe? Na perspectiva de ficar com caras cisgêneros, a gente sempre fica meio apreensiva, né, de, sei lá, quando é que o cara pode surtar. Obviamente, estou colocando aqui caras cisgêneros heterossexuais, né? Eu moro na cidade interior, então a bissexualidade aqui, ou a pansexualidade, eu percebo que é muito na perspectiva dos homens, né? Homens cis, bi, pan. Eu não conheço tanto isso aqui, não, enfim, né? É meio que raro. E aí eu percebo que a gente tem de fato esse receio, né? E muitas das vezes a gente coloca na bolsa, para além do nosso gloss, para além da nossa maquiagem, um objeto pérfuro cortante para a gente conseguir ali se proteger caso ele surte ou faça alguma coisa. Ah, Gisele, mas você já foi para um encontro, para um date com uma pessoa transmasculina ou com uma mulher cis e também levou um pérfuro cortante. Mas eu não levei achando que essa pessoa transmasculina, que essa mulher cis, iria me agredir. Eu levei porque é bem provável que eu fui a pé, tá entendendo? E aí, durante o percurso de ida e volta, vai que aparece algum macho escroto no meio do caminho, a gente tem que saber se defender. E também, quem se relaciona com uma pessoa transmasculina, principalmente se for um casal transcentrado, sem passabilidade, ou tá se relacionando com outra garota, a possibilidade também de ir alguém ali pra, sabe, tentar afrontar vocês, a gente sabe que é grande, né? Então a gente precisa atentos ali também pra gente conseguir se defender, né? Porque a gente não quer morrer de graça.
E recentemente saiu até um caso de uma mulher trans que foi morta pelo seu namorado porque ele não queria expor a relação com ela, né? Era uma relação no sigilo. Eu vi até uma colega trans falando sobre isso, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Se uma pessoa pediu para ficar com sigilo com você, essa pessoa não é uma pessoa boa. Né? E quando estiver numa relação intergênero, principalmente se for com um cara cisgênero, heterossexual, essa relação precisa, né? Esse date precisa acontecer no espaço público, né, que tenha algumas pessoas ali e tal, até para você conseguir pedir ajuda. É importante também você, se for possível, mandar foto desse cara para suas amigas, nome e tal, para caso aconteça alguma coisa com você, né, elas saibam quem são cá, elas saibam onde você tá, né, enfim. E aí quando a gente para analisar, né, quem são os caras que pedem para ficar a gente no sigilo, quem são os caras que querem ficar com a gente só por uma perspectiva de sexo, quem são os caras que nos agride, que nos ridiculariza quando a gente está na rua, quem são os caras que nos agride física, verbalmente, psicológica. Em maioria são homens cisgêneros, né? E aqui eu vou trazer até os dados da ANTRA, vou estar colocando aqui para vocês darem uma analisada, né? Em sua maioria, isso quando não são todos, são homens cisgêneros, por mais que a ANTRA não especifique a sexualidade, é bem provável que seja homem cisgênero heterossexual. E a gente sabe, né, que a ANTRA não especifica aqui, né, qual a sexualidade desses caras, porque de fato tem uma dificuldade, né, até por parte da própria mídia ou das pessoas que sabem de falar sobre esses caras, porque eles acabam sendo protegidos, né? A gente sabe que isso acontece. Eu creio que um dos motivos da ANTRA não conseguir fazer até um trabalho mais, como eu posso falar, mais rico é por essa perspectiva mesmo, né? Porque a gente sabe que tem aí o pacto da cisgeneridade que eles vão se proteger. Mas que na perspectiva de uma relação transcentrada, tem muitos casais, tem muitas pessoas trans que querem ficar com outras pessoas trans porque tá fetichizando aquele corpo, porque tá focando na genital. E quando não tá fetichizando aquele corpo, tá com nojinho da genitália daquela outra pessoa. Ou então acontece muito em relações transcentradas da outra pessoa exigir, por exemplo, que uma mulher trans, que uma travesti, uma transfeminina performe feminilidade o tempo todo, uma feminilidade cisgênera. Ou então exigir que uma pessoa transmasculina, que um homem trans, né, performe masculinidade o tempo todo, que não sei o quê. Mas, gente, isso acontece muito mais em relações intergênero. Isso acontece muito mais se você é uma pessoa trans que está se relacionando com uma pessoa cis do que na relação transcentrada. E digo mais, se isso até acontecer na relação transcentrada e você chegar para conversar com essa pessoa e falar, olha, você tá ruim isso aqui, viu? A outra pessoa vai até repensar. Se você chega para discutir isso com uma pessoa cis, e eu aqui vou até generalizar, até pessoas cis, bissexuais, pansexuais, é bem capaz dessa pessoa não entender. Sabe? Porque na cabeça das pessoas cisgêneras, né, pelo fato da gente ter transicionado e tá falando aqui que somos pessoas trans, eles acham que a gente quer se parecer como eles. Né? Sem falar aqui também da quantidade de pessoas cisgêneras que não aguentam mais essas performances de gênero, né? Enfim. Até porque, bora pensar, qual é a maioria, na perspectiva aqui de mulheres trans e travestis? Quem é que chega na gente aqui por uma perspectiva de fetiche? A maioria são homens cis ou homens trans. São homens cis ou pessoas transmasculinas. Né? Quando a gente pensa na perspectiva de ter nojinho do nosso corpo ou da nossa genital, são homens trans, são pessoas transmasculinas ou são homens cis? Que fica cobrando o tempo todo da gente que o peito tá pequeno, a bunda tá pequena, o cabelo, né, tem que ser maior, tem que ser assim, tem que ser assado. São pessoas transmasculinas ou são homens cis? Gisele, mas que... Amiga, a exceção existe. Tô falando aqui da maioria. A maioria, quem são essas pessoas que estão falando isso? Tá entendendo? Então, tipo assim, poxa, isso acontece muito mais em relações
intergênero, tu tem relações transcentradas. E pessoas trans, por mais escrota que seja, é bem provável que seja uma pessoa que esteja aberta a um diálogo, a um debate, do que pessoas cis. E isso é um fato. A exceção existe, mas isso é um fato. Mas que tem muito caso também de pessoas trans ofenderem outras pessoas trans, até com termos transfóbicos, como eu já vi acontecendo com muitas mulheres trans travestis. E realmente, mano, de fato isso acontece. A gente perde aqui, a gente falha aqui, e é por isso que eu falo que eu penso que a gente não vai vencer, porque a gente não consegue se enxergar de fato enquanto uma comunidade. Tem muita coisa aqui que a gente de fato precisa sentar para dialogar, mas que são coisas também que pessoas cisgêneras já tá fazendo há um tempão. Mas já não faz sentido, porque a gente já passa por tanta coisa, aí dentro da própria comunidade tem transfobia, que não sei o quê. Velho, de fato, é uma situação uma situação horrível. Só que a gente precisa entender também que a gente não teve. Quando foi que a gente teve esse tempo de parar aqui? Gente, bora parar todo mundo aqui, porque precisa acontecer o letramento sobre gênero e sobre sexualidade. Bora parar aqui porque a gente precisa se letrar com a perspectiva aqui anti-transfobia. Por que vocês acham que hoje em dia, né, o movimento negro tem muitos historiadores, tem muitos professores, doutores aí fazendo letramento antirracista? Porque eles perceberam que para conseguir de fato ter uma revolução, os seus precisam aprender sobre consciência de classe, sobre ter um letramento racial de fato. Enquanto nós, pessoas trans, a gente não fazer isso também para que a gente se perceba, né, enquanto comunidade, enquanto povo, né, quando a gente conseguir de fato aquilombar, a gente vai conseguir de fato passar por essa fase. Mas enquanto isso, não vai. E aí a gente volta para aquilo que eu falei, né? Vai ter coisas que a gente não deveria proferir, falar para outra pessoa trans, porque são coisas que, se fossem direcionadas a nós, a gente iria se doer. E isso ainda acontece porque a gente não passou e não está passando por esse processo de letramento. O que é que eu estou tentando fazer aqui? Trazer outro ponto de vista. Você faz isso na sua rede de apoio, com suas amizades trans, travestis, na internet, enfim, porque é importante fazer. Principalmente se você é uma pessoa trans que tem uma vivência interseccional, sabe? Uma pessoa trans com deficiência, uma pessoa trans negra, uma pessoa trans indígena, sabe? E a gente precisa também estar tomando aqui esses espaços. Gente, outra coisa, nessa perspectiva de relações com pessoas transmasculinas e mulheres cisgêneras, nessa relação aqui intergênero, é importante falar uma coisa também, né? Por mais que a gente não tenha dados, né, e que talvez de fato não exista tantos, né, que tenha um caso ou outro de pessoas transmasculinas sendo mortos por mulheres cisgêneras, né, porque eu trouxe aqui os dados numa perspectiva de assassinatos em relação às mulheres trans travestis, mas é importante falar que pessoas transmasculinas, né, homens trans, não binários, transmasculinos, passam por muitas coisas na mão de mulheres cisgêneras. Né? Eu já dialoguei com um afeto meu, que é um transmasculino, e ele falando que quando foi ficar com uma mulher cis, que ela colocou ele nesse lugar do homem cisgênero provedor, né, que ia pagar tudo para ela. E aí ele foi para um date com ela, e ela colocou ele nesse lugar. E, tipo, poxa, é algo que a gente tem que ter uma noção, sabe? Porque, tipo, quem é a pessoa que eu quero ficar? Quem é a pessoa que eu quero me relacionar? Quem é a pessoa que eu vou ter um date hoje e agora? É com uma pessoa transmasculina? Você não vai colocar uma pessoa transmasculina nesse lugar de pagar tudo pra você, porque você é uma pessoa consciente e sabe que as pessoas transmasculinas não têm a mesma oportunidade dentro do mercado de trabalho como o homem cisgênero. Aliás, é até provável que essa pessoa transmasculina não tenha nem a mesma oportunidade que você, mulher cisgênera, quanto mais de um homem cisgênero nessa perspectiva aqui da empregabilidade, porque mesmo que ele seja passável, se souberem na empresa que ele é um homem trans, ele vai ser demitido. Entende? Ou pode acontecer ali alguma situação, né, que leve ele a até pedir demissão, ou ele vai
tá passando por inúmeras violências na empresa por saberem que ele é um homem trans, por saberem que ele é uma pessoa transmasculina. Então você precisa ter essa noção. Tô ficando com esse homem trans, tô ficando com esse transmasculino, transmasculine, mas não vou colocar ele nesse lugar de ter né, nesse lugar de pagar tudo para mim, porque a qualquer momento ele pode perder esse emprego, né? E para arrumar outro vai ser todo um rolê, sabe? Então, tipo, se você quer se relacionar com uma pessoa transmasculina ou com uma pessoa trans de uma forma geral, é importante ter essa noção. Vi outro caso também, né, de um colega transmasculino também, que ele falou que tinha ficado com a menina e tal, numa festa, né? São pessoas, assim, se conhecem, assim, minimamente, né? Mas que não tem uma ligação, assim, de amizade e tal, mas que já tinham se visto algumas vezes. E que depois se viu uma postagem dessa menina falando que era lésbica. E aí ele, obviamente, foi tirar a pergunta, achei, como assim você falou que era lésbica, mas ficou comigo que eu sou um transmasculino, essa conta não tá batendo. E aí ela, não, tava me colocando ali enquanto sapatão, numa perspectiva de representatividade e tal, pá, mas, sabe, não cola, velho, não cola. Ou você tá se relacionando, né, se você for uma mulher cisgênera, ou até uma mulher trans travesti também, que tá falando que é lésbica, que é sapatão e tá ficando com uma pessoa transmasculina, sabe? Não faz sentido, né? Inúmeras outras violências também que pessoas transmasculinas sofrem em relações intergênero. E aí é importante analisar também que, né, que numa relação intergênero, né, mulheres trans travestis com homem cisgênero heterossexual, preferencialmente, que tem dois perfis. Primeiro é o perfil daquele cara cis hétero que tem baixa autoestima, que não se cuida muito, que é frustrado profissionalmente, pessoalmente, que talvez até já se envolveu com alguma coisa assim, e que acha que não vai mais conseguir nada na vida, que é um perdedor, enfim. E aí, por causa disso, ele vai querer se relacionar com mulheres trans travestis, porque na cabeça dele, o que restou foi a gente. É perverso falar isso, mas muitos pensam assim. Você pode ser a travesti mais bela possível, né, tendo você passabilidade ou não importa, ele vai colocar todas nós nesse lugar. A gente vai ter muitos casos na internet, ou enfim, no dia a dia, com colegas, né, que são mulheres trans travestis, que são belíssimas, ficando com caras cisgêneros heterossexuais medianos, sabe? Bem medianos, até baixo do que a gente considera mediano, né? Enfim. E aí, quando não é esse perfil, é aquele perfil, né? E esse perfil, às vezes, muitas das vezes, não tem problema de se relacionar romanticamente com a gente. E o segundo perfil é aquele perfil do cara que tem uma autoestima legal, que se cuida, que tá ascendendo ou ascendeu financeiramente falando, né? Mas que ele não vai querer ficar com a gente numa perspectiva romântica, ele só quer ficar com a gente no sigilo. Né? Então tem esses dois perfis de homens cisgêneros heterossexuais, quando eles geralmente querem ficar com a gente. Né? Em sua maioria é isso. E outra, por mais que você se relacione com um cara cisgênero heterossexual, que seja super de boas, que lhe trata super bem, etc e tal, eu vejo que acontece muitos casos também de até a pessoa assim ali ser super de boas e ter uma família muito complicada. E quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se relaciona com ela, se relaciona com a família dela, se relaciona com os amigos dela, com a rede de apoio dela. Então, tipo, é muito complexo, velho, é muito complexo. Eu não conseguiria suportar. Por isso que eu costumo falar que numa relação intergênero, quem assume não é a pessoa cis, é a pessoa trans, porque a gente já sofre preconceito dentro de casa, fora de casa, na rua, no comércio, na escola, na universidade, no trabalho, em todos os lugares que a gente ocupa. E ainda vai sofrer transfobia também dentro de um relacionamento, né? E relacionamento esse que deveria trazer paz, amor, afeto, dengo, enfim. Para mim não rola. Se não tiver esse dengo, se não tiver esse afeto dentro de um relacionamento, para mim é algo que
sabe? Não iria dar certo. E acontece bastante de pessoas cisgêneras, obviamente, né, quando estão dentro dessa relação intergênero, de ficarem ali defendendo sua família, de defenderem seus amigos. Então, você tem que ser muito forte para aguentar tudo aquilo, ainda permanecer nesse tipo de relação. Na perspectiva de uma relação transcentrada, de duas uma. Ou elas são pessoas trans que não têm um contato, né, com a família biológica, então, né? Ou tem aquele contato de se ver uma vez ou outra, mas não vê tanto, né? Porque sempre acontece alguma coisinha, então, tipo, a família sabe que tá numa relação transcentrada, aí já, né? E aí, às vezes, são até pessoas que a gente tá falando, tá corrigindo, então já não vão nem falar tanta coisa ou fazer tanta coisa, porque já conhece como é o funcionamento, porque sabe se falar que vai vir um sermão, que vai vir um discurso militante, enfim, né? Eu, particularmente, faço parte desse segundo grupo aqui, mas já me relacionei com uma pessoa transmasculina que não tinha esse tanto contato com a família biológica, que para mim também não é um problema. Até porque ter esse contato para passar raiva, né, é melhor mesmo ter esse afastamento, de fato. Para meninas trans que estão presas nessa relação, né, com esse cara cis, porque ele é minimamente gente boa, mas que fica passando um pano para a família dele, amigos, etc. E eu falo isso porque eu já vi até um vídeo de uma menina falando que a mãe do menino que ela namorava, né, falava para ela: eu quero que você se afaste do meu filho, porque você não pode engravidar, e meu filho é novo, tem uma vida toda pela frente, que não sei o que, jogar por causa de coisa, né, enfim. E é isso, né? Só amor não basta. Se esse amor não vir com respeito, não vir com consciência de classe, de gênero, de raça, não vir com afeto, com dengo, com carinho, com conversas sinceras, transparentes, enfim, muito diálogo, enfim, né? E outras coisinhas mais, não serve, né? Se o amor não vir com essas coisinhas, não serve. Né? Eu lembro de um diálogo que eu tive com o Transmasculine e ele tinha me dito que o amor é cultura. Né? E esse rolê de que só amor não basta e que amor é cultura se entrelaçam muito, sabe? Porque não dá para uma pessoa de fato gostar de você ou querer estar com você, você não entende também todas as suas complexidades, sabe? Se não mergulha nas suas interseccionalidades, porque a gente é isso também. Enfim, né? E para meninas que, Gê, mas que eu sou, né, sou uma mulher trans, hiper mega genitalista, só consigo ficar com homens cisgêneros e homens cisgêneros heterossexuais porque eu me sinto validada. Ai, amiga, eu sinto muito por você. Como diria Jade Comeria mais uma vez aqui, cada um com sua vida ruim. Porque não tem como, você não deveria estar se sentindo validada por nenhuma pessoa, porque a única pessoa que pode validar você e seu gênero, e sua identidade de gênero é você mesma. Mas é aquilo, né? Eu aconselharia você, já que você só consegue entrar numa relação intergênero com homens cis, a pelo menos ficar com homens cis, bissexuais, pansexuais, né? Mas se o rolê só com um cara cis hétero, aí, sei lá. Quando for sair, fala com alguma amiga sua, manda foto, fala onde vai, onde tá, que horas vai ser, né, o local, para caso aconteça alguma coisa, né, que elas possam fazer ali alguma coisa, né, mas enfim, né, e tô aqui sem julgamentos mesmo, né, que nem eu falei no início, a intenção aqui não é julgar ninguém, não é colocar o que seria o certo, colocar a regra, mas sim trazer outro ponto de vista e trazer os dados também, porque por mais que a gente fique, principalmente para as mulheres trans e travestis aqui, para as transfemininas, por mais que a gente fique com homens cisgêneros, a gente sabe que a gente está correndo um risco. E isso é um fato. Até porque um homem cisgênero heterossexual, ele vai falar qualquer coisa boa, né? Vai jogar qualquer elogio furado para que ele consiga ficar com a gente. E esses assassinos aí, eles não têm cara, né? Uma cara. A gente só sabe que eles são homens cis.
mas eles não têm uma cara. E para finalizar, a gente sabe que a exceção existe, mas meninas, meninos, menines, principalmente as meninas trans, travestis aqui, as transfemininas, os dados estão aí. A estatística está aí. E a gente não pode fechar os olhos ou fingir que a gente não está vendo, sabe? Ou fingir que a estatística não existe, né? Que esses dados não existem. É isso, né? Esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. E é isso, gente. Um cheiro, sucesso para todos vocês. Tchau.